a gente continua falando aqui no Utilidade Pública de hoje sobre o direito do consumidor num bate-papo com o diretor do Procon de Sergipe, Luiz Roberto Azevedo Júnior. A gente estava falando no final do bloco anterior sobre a questão das operadoras. Telefonia móvel, a gente sabe que tem esse processo, você falou aí, em andamento. A gente acompanhou toda a polêmica agora em 2015, mas lembrando, esse processo tem andamento, mas nada foi resolvido. As operadoras continuam fazendo o que elas faziam antes, principalmente quando a gente está falando de pacote de dados. Elas interrompem, reduzem de forma que praticamente inviabilizam o seu uso e sempre ofertando ali que você contrate mais e mais e mais. Independentemente do andamento desse processo, as pessoas não devem deixar de fazer as suas denúncias no Procon. Isso, apesar da ação judicial ainda estar em curso, ainda está aguardando julgamento dessa ação judicial, que evita impedir o bloqueio da internet para as operadoras, todas as operadoras de telefonia. Os consumidores que se sentirem lesados, eles não devem deixar de registrar suas reclamações no órgão. Se ele puder ir no órgão e fazer a sua denúncia, fazer a sua reclamação, que vá. E se ele não puder também, que ele entre na internet, acesse o site do Procon e continue registrando todas essas reclamações, porque é uma forma onde o órgão vai estar informado sobre essas questões que há de problemas com os consumidores que estão sendo lesados, e o Procon vai poder atuar sobre isso. Então, a partir do momento que consumidores se sentirem lesados, ele deve sim procurar o Procon e registrar todas as reclamações. E ainda mais com essa facilidade, a pessoa não precisa se deslocar até o prédio do Procon para fazer isso, pode fazer isso pela internet. Isso, qualquer consumidor com acesso à internet pode entrar lá no nosso site e registrar essa reclamação através do link lá do Procon Online, onde vai registrar toda essa reclamação, vai receber um número de protocolo e vai poder ficar acompanhando o andamento dessa sua reclamação. E é importante que as pessoas não deixem para lá quando tiver uma reclamação para fazer, porque assim, essas reclamações que esses consumidores vão fazendo, é justamente isso que possibilita e viabiliza com que o Procon divulgue essa lista das empresas mais reclamadas. A pessoa vai estar reclamando, vai estar relatando uma coisa que se passou com ela, mas também vai estar ajudando outras pessoas, evitando que outras pessoas passem pelo mesmo problema. Luiz Roberto, tem uma coisa que geralmente desmotiva muito as pessoas quando a gente fala em reclamar, a gente vai no Procon, enfim, que é a lentidão no andar da carruagem e até a solução do problema. Tem uma parceria agora, Procon, Tribunal de Justiça, que tenta dar uma maior agilidade a esse processo. Isso, desde que assumimos o órgão, nós procuramos sempre conversar com os consumidores e saber qual eram as suas queixas em relação ao próprio órgão, o que é que eles entendiam do próprio Procon, e reunindo essas reclamações, essas orientações até de consumidores, nós transformamos lá os procedimentos do nosso órgão, certo? Hoje existem várias demandas, existem cerca de 55% das reclamações que chegam ao nosso órgão, que em 2015 foram mais de 9.000 reclamações, cerca de 55% delas são resolvidas em 10 dias. Então isso é um avanço muito grande para os consumidores, que resolvem em 10 dias esse problema, e diferentemente de que procurar um poder judiciário, de entrar com ação através de um advogado, ou a depender do valor da causa, pode entrar sem advogado, pela morosidade que a gente sabe que existe no serviço público. Então, mais de 4.000 reclamações foram resolvidas em 10 dias no Procon. E aquelas reclamações que não foram resolvidas nesse prazo de 10 dias, nós marcamos uma audiência com um prazo de 30 dias, certo? Para que o consumidor volte ao órgão e tenha uma audiência de conciliação com o conciliador do Procon, com o representante da empresa. Então, o procedimento máximo do Procon são 40 dias. O consumidor que tiver algum problema, se não puder ser resolvido nos 10 primeiros dias, tem mais 30 dias para resolver esse problema. Porém, alguns consumidores tinham alguns problemas solucionados no órgão, faziam um acordo com as empresas e, às vezes, muitas das vezes, esses acordos eles não eram firmados. A empresa apenas fazia o acordo para registrar no Procon que fez um acordo, mas ele não era cumprido depois para o consumidor. E aí o consumidor voltava ao Procon e falava, olha, eu fiz esse acordo aqui com a empresa e ela não cumpriu. Para o Procon, a esfera do Procon ali, a competência do órgão para atuar naquele caso,
em relação ao consumidor, o consumidor teria que ir ao Poder Judiciário. O PROCON, obviamente, iria multar aquela empresa, mas o consumidor ia ficar com o seu problema não resolvido. Certo? Então, ele ia ter que procurar o Poder Judiciário para entrar com uma ação judicial e aí esperar as fases do processo judicial, de conciliação, instrução e julgamento do processo, o que passaria ainda vários dias para solucionar esse problema. Então, pensando nisso, pensando em dar uma maior celeridade nesses tratamentos de procedimento para o consumidor, o PROCON, juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, no ano de 2015, fez um convênio, fez uma parceria, dando validade de título executivo judicial a esses acordos que foram firmados no nosso órgão. O que representa isso? O que representa isso? Aquele acordo que o PROCON realizava antes desse convênio, quando ele não era cumprido, o consumidor tinha que ir no Poder Judiciário e entrar com ação para ter as audiências lá, de conciliação, instrução, até um julgamento desse processo, certo? Hoje, com esse acordo firmado no PROCON, o Tribunal de Justiça homologa esse acordo, certo? E ele passa a ter validade de título executivo judicial. O que isso representa? Caso a empresa não cumpra o que foi acordado ali, o consumidor não vai mais ao judiciário para poder entrar com um processo para ter as conciliações e as instruções lá, as audiências. Ele já vai para executar esse acordo, certo? E a empresa não cumprindo, o Poder Judiciário vai poder mandar bloquear o valor na conta daquela empresa, vai mandar penhorar algum bem daquela empresa para que esse dinheiro venha para o consumidor. Então, isso deu um grande avanço para a solução dos problemas dos consumidores. Isso é uma forma de filtrar alguns processos do Poder Judiciário, que é muito sobrecarregado o Poder Judiciário, e com isso vai tirar essa sobrecarga que o Poder Judiciário tem de processos, e relação de consumo hoje no Poder Judiciário, principalmente em juizado, representa mais de 90% dos processos que há no Tribunal de Justiça. Então, isso é uma forma de passar para o consumidor uma maior celeridade na solução do seu problema, como também uma melhoria para o órgão de ter mais tempo, mais espaço para poder tratar de outros assuntos, já que esses assuntos de relação de consumo, o PROCON já trata e o Poder Judiciário deu esse apoio para poder homologar e transformar isso em uma melhoria para o consumidor. Agora a gente percebe que há, de fato, a solução dos problemas, não só com essa parceria, mas também com os mutirões, com negociação de dívidas. Isso, o PROCON a gente tem índices assim, aumentando a cada ano de resolutividade. No último ano a gente chegou a aproximadamente 90% de casos resolvidos no PROCON. Então, de cada 10 casos que chegam no PROCON, 8 ou 9 eles são resolvidos, certo? Então, aqueles que o PROCON não pode resolver é encaminhado para o Poder Judiciário ou o PROCON dá orientação específica para aquele caso. E também pensando nisso, o órgão realiza semestralmente mutirões de negociação de dívidas, mutirões de conciliação. A gente sempre busca ir até os interiores do estado de Sergipe, porque a gente sabe da dificuldade do consumidor que mora lá no interior, vir até o PROCON, até a capital para registrar sua denúncia. Muitas das vezes ele não tem o acesso à internet, não tem aquela informação que pode acessar a internet, então o PROCON vai até os interiores. Nós fomos a Tobias Barreto, fomos a alguns interiores para poder passar, levar para a cidade, certo? Esses mutirões e tratou de diversos atendimentos. O último mutirão mesmo, nós passamos 4 dias lá no interior e não deu, assim. A gente percebe que a procura é muito grande, muita gente vem, pessoas de cidades vizinhas ali também procuram para poder fazer os acordos, fazer as conciliações, e a gente vê que tem uma boa efetividade dessas ações, e a gente procura sempre estar tratando disso, sempre levando para os consumidores de todo o estado esse trabalho do PROCON. Luiz Roberto, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública, pela parceria, né, desde que a gente iniciou o programa. E aí a gente tem esse dever, certo? Entendemos que temos esse dever de passar para os consumidores essas informações, essas orientações, buscar parcerias com todos os órgãos que pode ajudar os consumidores.
porque a gente sabe da necessidade que os consumidores têm, que não são informados dos seus direitos, que não têm a conscientização do que prevê o Código de Defesa do Consumidor e o que é dever das empresas. Então, a gente busca sempre tratar o consumidor como a parte mais vulnerável mesmo, como prevê o Código da Relação de Consumo, e passar para ele todas as informações, criando redes sociais, divulgando em nossos sites várias pesquisas que realizamos, várias informações que são pertinentes ao conhecimento do consumidor. Então, agradecemos a participação aqui na TV APRP. Muito obrigado. E assim, a gente agradece mais uma vez, lembrando para você que está em casa, que diariamente você tem um encontro aqui, quando a gente fala da garantia dos direitos do consumidor, que é com o Espaço Cidadão, com Danilo II e Natália Fontes, todas as manhãs, aqui na TV APRP. Hoje, quarta-feira, é dia do quadro. Fica a dica, você confere agora. Oi, meu nome é Yara Carnaúba, sou nutricionista de Divina Providência e hoje a nossa dica vai para aquelas pessoas que andam por aí procurando produtos integrais, né? Você sabe olhar o rótulo, você sabe realmente se ele é integral, então é assim que a gente vai aprender hoje. A gente costuma ver sempre no supermercado biscoito ou pão com escrito bem grande, integral. Será mesmo que ele é? Como é que a gente vai saber? Sempre olhando o rótulo. Comprar um produto, às vezes, sem olhar o rótulo, é a mesma coisa que você está assinando um contrato sem nem saber o que tem escrito. A gente tem que olhar aqui, ó, olhar e perceber qual o primeiro alimento que vem descrito no ingrediente. O primeiro alimento ele é responsável de 50% a 80% do conteúdo daquele alimento. Ou seja, a gente encontra vários produtos hoje escrito integral e a base dele é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, com ferro, que nada mais é do que farinha de trigo normal. Então fica atento, procura o rótulo e procura o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. Esse é sim o correto. Yara Carnaúba, espero vocês semana que vem aqui na Utilidade Pública. Até a próxima. E Utilidade Pública de hoje fica por aqui. A gente continua com o nosso encontro marcado para amanhã aqui na TV APRP a partir de 1h30 da tarde. Eu espero você.